Olá pessoal, tudo bem? O vídeo que você vai ver a seguir é um vídeo que eu gravei há 3 anos atrás, em 2017, no qual eu falo sobre a minha tese. Eu gravei esse vídeo para um congresso online sobre Jung e eu gravei essa introdução aqui, quero gravar essa introdução para falar para vocês que a tese está disponível online, né? Essa é a minha tese de doutorado aqui, né? Eu fiz entre 2010 e 2015 e você pode baixar gratuitamente no site da UFJF, se você quiser ler a minha tese. Mas também, se você quiser, você pode adquirir o livro que eu lancei com o conteúdo da tese. É o mesmo conteúdo, então se você quiser ter a versão impressa, você pode comprar, né? Aqui está o livro. No valor de R$ 50, já com frete para todo o Brasil. Essa é a primeira edição. O meu querido amigo Rafael Senra fez a diagramação, a capa, me ajudou muito nesse processo de transformar a tese no livro. E nós temos poucas unidades, cerca de 30 unidades restantes dessa primeira edição. Então fica o convite, se você quiser adquirir o livro, é só entrar em contato comigo. E se você quiser ler a tese, você pode baixar lá, vou deixar os links embaixo do vídeo. Também gostaria de deixar aqui, esclarecer que eu fui bolsista durante esses anos pela CAPES, que é um órgão do governo federal, a quem eu agradeço, né? Vocês todos contribuíram certamente com a minha tese através dos seus impostos. Então a gente precisa valorizar também a pesquisa, valorizar bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que todos os pesquisadores do Brasil possam ter aí segurança para continuar os seus trabalhos daqui para frente também. Então é isso, vamos ao vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo e até logo mais, até o próximo vídeo. Um grande abraço! Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou criador do site psicologiamsn.com. Também nós temos o site cursojung.com, onde nós temos lá 3 cursos já sobre as obras completas do Jung. Nós fizemos estudos psiquiátricos, estudos experimentais e os tipos psicológicos. Eu sou formado em psicologia, me formei em 2006 na Universidade Federal de São João del Rei. Depois fiz o meu doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, no programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Gostaria primeiramente de agradecer os organizadores do Congresso Jung Terapias 2017 pelo convite, pela confiança no meu trabalho, e estou muito feliz de compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nesses anos todos estudando Jung. Para que vocês saibam um pouco também da minha biografia, eu, na verdade, pensei de fazer a faculdade de psicologia porque eu já gostava das ideias do Jung. Na minha casa a gente tinha uma biblioteca muito grande, tinha lá alguns livros das obras completas do Jung, O Homem e seus Símbolos também. E quando eu comecei a pensar sobre qual faculdade eu ia fazer, eu pensei logo em psicologia. Eu fiz o processo de orientação profissional, mas acabei decidindo mesmo pela psicologia, e o Jung foi certamente uma dessas influências para eu começar o curso. Depois, no começo da faculdade, as pessoas até brincavam, me chamavam de Felipe Jung, porque a gente tinha um outro colega que também chamava Felipe, e porque eu ficava o tempo todo com os livros do Jung. Então, desde o comecinho da faculdade, desde 2002, que eu estudo a obra do Jung, então tem bastante tempo que eu estou nesse processo de aprender com as obras do Jung. No meu doutorado, eu estudei o livro vermelho do Jung. Não sei se todos vocês conhecem. O livro vermelho é esse livro aqui. Ele tem 4 quilos, ele é enorme, né? Eu coloquei aqui dentro para vocês terem uma ideia. Aqui o livro em português e aqui em alemão, né? Das Rotbuch. A capa em alemão. Esse livro ele começou a escrever logo depois que ele rompe com Freud. Voltando um pouquinho, eu gostaria de falar sobre algumas fases que o Jung tem na construção da obra dele. Ele é um psiquiatra, ele formou em medicina, depois ele faz a especialização dele em psiquiatria. Então ele tem o primeiro e o segundo volume e o terceiro volume das obras completas são obras que nós podemos chamar de obras psiquiátricas. Os estudos psiquiátricos, os estudos experimentais
e o Psicogênese das Doenças Mentais é mais psiquiátrico. Esse terceiro, o Psicogênese das Doenças Mentais, ele já tem um olhar da psicanálise. Mas ele começa ali com o teste de associação de palavras, que é, digamos, a segunda tese de doutorado que ele publica. Ele tem o desenvolvimento dele sobre os complexos de tonalidade afetiva. Ele começa a estudar isso com o teste de associação de palavras, ele entra em contato então com Freud, e aí começa a escrever o terceiro volume, que é o Psicogênese das Doenças Mentais, sobre, basicamente sobre esquizofrenia e psicose, como isso tem um sentido, né? Os surtos psicóticos têm um sentido, o transtorno psicótico tem um sentido inconsciente. Então, ele tem uma grande fase ali como psicanalista, ele é um importante psicanalista no começo da história da psicanálise, ele é o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional, mas depois de um tempo ele começa a discordar do Freud, já no quinto volume, né, Os Símbolos da Transformação, ele começa a romper. O quarto volume é um volume que aqui em português é chamado de Freud. São obras, são textos, são artigos que ele escreveu dentro desse movimento psicanalítico ainda. O quinto volume, que é Os Símbolos da Transformação, ele de certa forma ainda estava dentro da psicanálise, mas já começando a discordar de certos pressupostos sobre o conceito da libido, especialmente, e aí começa todo esse processo de rompimento com Freud e com a psicanálise. Nesse momento, por volta de 1913, 1914, ele começa a escrever os livros negros. Eles não foram publicados ainda, devem ser publicados em breve, ele está em processo de edição. E nesses livros negros ele começa a escrever os conteúdos dele, as fantasias, os sonhos, as premonições que ele tem com relação à Primeira Guerra. E depois de todo esse material desses livros negros, ele começa a transcrever e complementar e escrever mais no Livro Vermelho. O Livro Vermelho é um livro totalmente autobiográfico. Ele chega a dizer que é o inconsciente dele por escrito. E por isso ele não publica em vida. Ele pede até para os herdeiros não publicarem, e ficou um tempão sem publicação. Ele morreu em 1961 e só foi publicado o Livro Vermelho em 2009, em português em 2010. Então tem um bom tempo que o Livro Vermelho ficou guardado, não foi publicado. Depois da publicação do Livro Vermelho, quer dizer, o Livro Vermelho como que é então? Ele começa a escrever esses livros negros, depois ele começa a escrever o Livro Vermelho, tem imagens também dentro do Livro Vermelho, ele escreve basicamente uma parte que seria o conteúdo desses livros negros ou conteúdos que vão surgindo depois, quando ele já está escrevendo o Livro Vermelho. Então são sonhos, fantasias, contato com o inconsciente, ele encontra personagens. O centro do Livro Vermelho é ele encontrando esses personagens. Então são vários personagens que ele vai encontrando nesse processo de individuação dele mesmo. E depois que ele escreve essa parte do inconsciente, ele traz e tenta interpretar, ele tenta pensar sobre aquele conteúdo que surgiu. Ele pensa um pouco teoricamente, ele pensa como um psicólogo, às vezes ele parece um teólogo, às vezes ele parece um filósofo, mas sempre tem essa dicotomia, um texto que é mais inconsciente, que tem esses conteúdos, tem esses sonhos, essas visões, e uma interpretação do que seria isso, né? Como se ele estivesse tentando analisar, tentando interpretar, buscar o sentido desse conteúdo que acabou de surgir para ele. Então ele escreve por volta de 1913, 1914 e termina, para de escrever, não termina porque o livro não é acabado, é uma obra inacabada, mas ele para de escrever ali por volta de 1928, quando ele entra em contato com Richard William, que traz para ele o segredo da flor de ouro, que é um texto alquimista chinês, e ali ele encontra certas similaridades, certas semelhanças com o trabalho que ele vinha desenvolvendo no Livro Vermelho, e então ele para de escrever o Livro Vermelho. Depois, na década de 50, ele escreve uma meia página falando que aquele livro foi muito importante para ele, que era o inconsciente dele, que toda a obra dele posterior, toda a obra teórica dele posterior, de certa forma, era uma tentativa de interpretação, uma tentativa de trazer para o mundo, trazer para a psicologia as coisas que ele tinha descoberto, entrando em contato com o inconsciente dele. O Livro Vermelho é muito importante para a compreensão da psicologia analítica,
mas como tem uma publicação muito recente, a gente tem poucos trabalhos ainda sobre o livro vermelho. Pouca coisa que já foi publicada sobre o livro vermelho. E na minha tese de doutorado, o meu argumento, na minha tese, a tese que eu defendi, é de que o livro vermelho ele é baseado, ele traz as polaridades da psique. As polaridades da psique são polaridades, são dois polos que vão oscilando. Então, por isso o tema da palestra aqui é a relação compensatória entre o inconsciente e a consciência. Voltando um pouquinho ainda na obra teórica, se a gente for pegar, a gente poderia fazer isso com todos os volumes praticamente, mas só ilustrando o meu ponto de vista, o Jung ele sempre trabalha com essas polaridades da psique. Se a gente pega, por exemplo, aqui os tipos psicológicos, né? Aqui eu tenho essa edição em inglês que eu ganhei, os tipos psicológicos foi publicado em 1920. Ele ainda estava escrevendo o livro vermelho, e dentro do livro vermelho a gente encontra algumas referências, digamos assim. Ele está pensando sobre os tipos psicológicos e depois ele pega esse conteúdo e coloca dentro dos tipos psicológicos. Tá? Nos tipos psicológicos a gente tem algumas polaridades. A polaridade extrovertida da atitude e a polaridade introvertida da atitude. Você pode ser mais voltado para o mundo e para as coisas, ou ser mais voltado para si mesmo, para o seu próprio mundo subjetivo, digamos assim. Essa é a polaridade nas atitudes. Nas funções psíquicas, nós temos duas polaridades. Nós temos a função pensamento, função de lógica, de argumentação, de construção racional, resumindo, e nós temos como polaridade ao pensamento o sentimento, que é o juízo de valor, a apreciação se isso é bom ou ruim, agradável ou desagradável, belo, feio, a apreciação que vai estar mais ligada à ética e à estética. Essa é uma das polaridades em termos das funções. Outra polaridade que nós temos nos tipos psicológicos é entre a percepção sensória, entre o tipo sensação, aquela pessoa que é muito detalhista e voltada para os 5 sentidos, e como oposição nós temos a personalidade, o tipo psicológico intuitivo, que ele está ligado a uma percepção inconsciente do mundo, ele percebe via inconsciente. A gente poderia fazer assim, a grosso modo, né? Não é tecnicamente exato, mas nós poderíamos fazer para ilustrar aqui para vocês que é como uma função do 6º sentido. Né? Não é uma percepção pelos 5 sentidos, mas sim uma percepção inconsciente, uma percepção que a pessoa intui a realidade, intui o mundo externo ou o mundo interno, se for uma intuição introvertida, a partir então da intuição. Então, a partir dos tipos psicológicos, a gente nota que o Jung trabalha por polaridades, ele trabalha com compensações, com essas relações entre o inconsciente e a consciência. Nos tipos psicológicos, se nós somos, por exemplo, o Jung era intuitivo introvertido, é dessa maneira como ele coloca a própria personalidade dele. Como a intuição está mais forte na consciência, a gente vai ter uma compensação. O inconsciente dele vai compensar essa atitude da consciência a partir da sensação, a partir da função de sensação. Tá? Outro tipo de compensação é que, se nós somos introvertidos, a gente vai ter uma compensação dessa atitude no inconsciente como extroversão. Então Jung coloca essas polaridades, né? A gente pode ser de um determinado tipo na consciência, o inconsciente vai compensar a ausência das outras funções ou da outra atitude, porque a consciência tende a ser unilateral, ela se foca e fica sendo de uma maneira só. Então, o inconsciente precisa compensar essa atitude. E essa relação compensatória produz os sonhos, os sintomas, ou às vezes o próprio destino da pessoa. Né? Às vezes a gente encontra essa compensação nos outros, pessoas ao nosso redor que compensam a nossa atitude, e pode ser os nossos amigos, a nossa família, os nossos colegas de trabalho. Ilustrando um pouquinho, eu estou vendo uma série na Netflix que chama How I Met Your Mother, e nessa série nós temos um personagem que é o Ted. Ele não é propriamente um introvertido, mas ele é um pouco mais reservado, em comparação a um outro personagem que eu vou falar.
Então o Ted ele seria mais reservado, talvez mais introvertido, e ele é romântico, ele quer encontrar a mulher da vida dele, ele quer encontrar um casamento, ele quer viver feliz para sempre. E o amigo dele é o oposto, ele é extrovertido, que é o Barney, ele é super extrovertido, ele é mulherengo, Dom Juan, ele não quer encontrar, ele não é romântico nesse sentido, ele não tem vergonha de chegar e falar com as pessoas, então ele é bem mais extrovertido que o Ted. Então nós vemos como que existe uma dinâmica, por exemplo, numa série de TV, num livro, num romance, essas polaridades. A gente poderia falar que as polaridades, quando elas se apresentam fora, elas seguem uma dinâmica do herói, o que seria a consciência, né? E do anti-herói, né? O oposto, aquele com o qual o herói luta, conflita ou então tem uma relação. Não necessariamente essa relação de oposição e de compensação vai ser uma relação conflituosa. Pode ser uma relação até harmônica. Na série mesmo que eu estou te falando, o How I Met Your Mother, a gente tem lá uma relação mais ou menos harmoniosa. Existem discussões ou poucos conflitos, mas é tranquilo. Isso também pode acontecer na nossa vida. Um homem que é extrovertido, ele pode encontrar uma mulher introvertida, casar com essa mulher, e o casamento pode ser muito bom, pode ser excelente, não necessariamente vai ter que ter conflito. Mas o ponto de vista do Jung, então, é isso. Essas polaridades elas vão se apresentando na vida, elas podem se apresentar nos sonhos. Se a gente acompanhar uma série grande de sonhos, a gente vai ver essas polaridades aparecendo e desaparecendo, se transformando. Na vida também, se nós pegarmos um grande desenvolvimento, vários anos, várias décadas, nós vamos ver que isso também acontece. Isso pode acontecer no sentido de uma relação, você encontrar pessoas que compensam a sua atitude consciente, como você mesmo pode ir se desenvolvendo no seu processo de individuação. Você pode ter fases em que uma fase compensa a outra. Por exemplo, um grande empresário de São Paulo que tem vários negócios, ganha muito dinheiro, é super extrovertido, acaba depois dos 20, passa os 30, ali por volta dos 40, ele percebe, começa a pensar se aquela vida que ele está levando faz muito sentido para ele. Ele já está no processo de metade da vida que Jung chama metanoia. Nesse processo há uma grande compensação do inconsciente. E aí ele abandona toda essa vida em São Paulo, toda essa vida agitada, correndo, trabalhando muito, para ir morar no interior. Ele vai morar no interior, vai ter um negócio mais simples, uma vida mais pacata, mais tranquila, vai sossegar, não quer contato com tanta gente, não quer aquela loucura de São Paulo, do trânsito, da agitação, do estresse. Tudo que era muito importante para ele na década dos 20, na década dos 30, acaba não fazendo mais sentido, e quando ele tem 40, por volta dos 40, ele vai criar uma outra perspectiva. Então, a partir desse exemplo, que poderia ser um caso clínico, a gente encontra isso muito no consultório, a gente vê que uma fase está compensando a outra. A fase dos 40, dos 50 está compensando a fase dos 20 e dos 30. Isso pode acontecer, então, ao longo da história da pessoa, ela vai se transformando, a consciência dela vai sendo compensada pelo inconsciente e, eventualmente, tem esse tournant. Às vezes até a atitude da pessoa de extrovertida passa a ser mais introvertida ou vice-versa. Às vezes a função psíquica dela também muda bastante. Não quer dizer que ela vai ser introvertida se ela era extrovertida, ela vai continuar sendo uma pessoa bastante extrovertida, mas ela vai ser mais introvertida do que ela era. Assim como se ela era uma função pensamento, ela pode trazer mais a função sentimento ali depois. Então esse é um exemplo em que a fase da vida compensa a fase anterior. Outra forma da gente ver essas polaridades da psique na obra teórica do Jung é a partir da última fase do Jung. Eu pulei aqui o desenvolvimento, né? Depois que ele rompe com Freud, ele vai criar a psicologia analítica, e dentro da psicologia analítica nós podemos também ver essas polaridades. Se a gente pensa na polaridade eu e sombra, é uma polaridade, ou eu e self, também é uma outra polaridade, na dinâmica ânimos e self, nós temos essas polaridades aparecendo, né? Sombra e persona. De tempos em tempos ele trabalha dessa forma ali dentro da psicologia analítica. Depois a gente tem a última fase do Jung, é a fase onde ele encontra os alquimistas.
Então a gente tem, por exemplo, esse livro, o Mysterium, que ele é, aqui na Vozes, né, na edição da Vozes, ele é dividido em 3 volumes. Esse aqui é o 3º volume. Ele encontra os alquimistas, depois de trabalhar com o Livro Vermelho. O primeiro texto alquimista que ele encontra é esse do Segredo da Flor de Ouro, que eu falei para vocês. É um texto alquimista chinês. E ele demora um tempo, depois ele encontra a gnose também, ele vai estudar a religião, tem toda uma fase da psicologia da religião. Então Jung finalmente encontra a alquimia, o material simbólico dos alquimistas, e ele vai ter com esse material como comparar a sua própria experiência e ter elementos para descrever o processo de individuação, de todo esse processo que surge a partir do inconsciente. É um material muito rico, obviamente que para a gente é difícil de acessar, porque frequentemente está em latim, grego, mas o Jung fez esse trabalho para a gente. Ele, nessas últimas obras, né, estudos alquímicos, psicologia, alquimia, Mysterium Cognitionis, ele tem todo um trabalho em que ele vai selecionando esses textos, esses fragmentos, às vezes, de texto, essas imagens, e vai mostrando para a gente quais conteúdos estão ali. É um conteúdo muito rico simbolicamente, mas cuja essência, cujo centro é o desenvolvimento da individuação, o processo de individuação a partir das polaridades da psique. No começo do Mysterium, Jung define a alquimia como a arte espagírica. Ele pega essa palavra grega que significa separar e unir. O processo alquímico que essas pessoas lá na Antiguidade, na Idade Média, estavam fazendo era o processo de separar e unir os elementos químicos. Pode parecer muito distante da gente, a gente sabe que a química teve todo um desenvolvimento científico, que a gente não projeta mais nada nos elementos químicos, né? Não tem um elemento que é diabólico, por exemplo, um elemento que é mercúrio, no sentido de um mensageiro, por exemplo. A gente não tem mais essa projeção nos elementos químicos. Mas todas essas pessoas fizeram essas projeções. E a gente pode pegar essas projeções como foram escritas, desenhadas por eles, e notar esse processo de desenrolar, que eu estou falando para vocês, da polaridade. Os elementos acabam propiciando essa projeção de uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa alta, uma coisa baixa, feminino, masculino, e assim por diante, as 1000 polaridades que nós podemos ter. No Livro Vermelho eu fiz a lista, é uma lista muito grande de polaridades que Jung vai entrando em contato. A gente tem, voltando, né, o Elias e a Salomé, tem esse escola, né, esse acadêmico e a sua filha. A gente tem a figura, por exemplo, da serpente e do pássaro. A gente tem a Trindade e Satanás. A gente tem Deus e o diabo, depois no final, nos 7 sermões aos mortos, e assim por diante, né? Ele encontra, por exemplo, um mendigo, mendigo não, é uma espécie de um prisioneiro, né? Um vagabundo, na verdade seria a melhor palavra do que mendigo. E ele encontra esse personagem, por exemplo, que faz polaridade para ele, né? Um cara que era elite, digamos assim, intelectual, econômica, e um cara qualquer, assim, um trabalhador, um cara simples intelectualmente. Então, essas várias polaridades vão aparecendo de tempos em tempos, né? Uma polaridade que eu queria voltar um pouquinho mais aqui com vocês é a polaridade do eremita e do vermelho. E como que é essa polaridade? O eremita, depois o Jung traz a história dele, ele conta a história dele. Ele era um professor de filosofia em Alexandria que entra em contato com uma pessoa que vai apresentar Jesus para ele. Esse Deus que se sacrificou pela humanidade, um homem-deus. Ele fica bastante impressionado com essa representação simbólica. Ele até faz algumas tentativas de tentar compreender Jesus a partir dos deuses egípcios. E depois ele fica realmente tocado com essa possibilidade de Deus se fazer homem, do homem ser Deus, dessa elevação, dessa descida. E ele vai para o meio do deserto estudar a Bíblia. Ele fica durante muitos anos lá como um eremita, estudando, trabalhando naquilo. O Jung encontra esse personagem nessa imaginação simbólica, nessa imaginação ativa que ele tem, troca bastante conteúdo com ele, tenta aprender com esse eremita, se coloca numa posição como se fosse um discípulo. E depois de algumas visualizações, depois de alguns contatos com esse eremita,
ele pergunta para ele finalmente se ele não poderia aprender sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre as coisas que ele estava buscando ali na Bíblia, se ele estivesse em comunidade, se ele estivesse na sociedade. Se ele não poderia realizar esse processo de desenvolvimento dele, essa busca intensa dele nos livros ali da Bíblia, se ele estivesse em comunhão com as outras pessoas. Isso não seria mais rápido. Como toda a direção do personagem era para ser um eremita, era para ser alguém solitário, alguém que estava no meio do deserto, alguém que não tinha contato com os outros, só estava mergulhado no próprio processo, o eremita diz para ele como se ele fosse o diabo, né? Como se ele estivesse tentando ele para sair do caminho. E aí essa cena termina no Livro Vermelho, e Jung tenta interpretar, como eu falei, tem essa visualização e tem essa interpretação depois. Ele vai pensar sobre isso, pensar sobre esse processo de isolamento da espiritualidade, da pessoa ir buscar um canto muito sossegado, não ter contato com as outras pessoas, que era um processo que ele também, evidentemente, devia notar um pouco nele. Quando ele vai construir lá a casa no lago, ele faz esse processo de não ter energia elétrica, de ficar afastado de todo mundo. Então ele tem esse processo como o eremita também. E o eremita interpreta aquilo como se ele fosse o diabo, como se estivesse tentando ele. E na cena seguinte, esse eremita vai encontrar o Vermelho. O Vermelho era um personagem que já tinha aparecido antes, que antecede um outro personagem que vai aparecer depois, que é o Satanás. Ele, de certa forma, faz um pouco essa representação, né, do mal, do corpo, da dança, e o Jung encontra ele primeiro só, né, o Jung está como se ele fosse um guardião numa cidade antiga, medieval, ele encontra o Vermelho e começa a dialogar com o Vermelho. Depois ele encontra o eremita, e depois que o eremita é tentado pelo Jung, digamos assim, os dois aparecem juntos. Aparece o eremita e o Vermelho, os dois como uma polaridade já unida. Então, nesse processo, nessa curta história que eu contei para vocês, bem resumidamente, a gente tem esse processo que os alquimistas também faziam de separar e de unir, né? A arte espadírica, a arte da alquimia. Ele encontra o Vermelho, ele encontra o eremita, então eles estão separados, depois eles estão unidos. Então você vai tendo um processo de separação e união dos opostos. Os opostos se unem, tem um casamento simbólico entre essas polaridades, depois eles podem se separar de novo, ter um processo de análise, depois voltam juntos. E é muito dinâmico esse processo, né? Essas imagens, esses personagens, eles vão mudando com o tempo, assim como podem ir mudando com a vida. No processo de individuação, na perspectiva do Jung, a gente vivencia esse processo, então, simbolicamente. A gente pode não se dar conta de que isso acontece, já que muitas vezes nós não entramos em contato com os nossos próprios sonhos, não desenvolvemos um material como o Livro Vermelho. O Jung até recomendava para os pacientes que eles fizessem isso, começassem a anotar os sonhos, anotar os pensamentos, anotar as imaginações ativas, para ir trazendo esses conteúdos, né, que estavam inconsciente para a consciência. Mas, em geral, a gente não faz isso, a maior parte das pessoas não quer entrar em contato com sonhos, não quer fazer esse processo de imaginação ativa, então acaba vivenciando isso na vida. Assim como Jung poderia, por exemplo, no caso do professor lá, do scholar, que está fechado, fica lá na biblioteca lendo o tempo todo, ele poderia ter essa vivência, que era uma parte da própria psique dele, na vida. Ele poderia ser um professor acadêmico, ficar isolado, ficar ali e tal. Depois, num certo período, ele poderia, por exemplo, se apaixonar por uma aluna, que seria a representação da filha desse professor, né? A romantização, o erotismo, que estava faltando nessa figura do professor. Ele poderia viver isso, então, na vida, ao invés de viver isso na imaginação ativa dele. À medida que a gente vai trazendo à tona, tornando mais consciente esses conteúdos nossos, fazendo esse processo de união e de separação, nós vamos entrando no nosso processo de individuação. E nós podemos fazer, então, isso dentro, né, introvertidamente, ou fora, fazer isso na vida. Como eu falei para vocês, esse processo de compensação ele pode aparecer nas relações com as outras pessoas. Se nós somos introvertidos, nós podemos encontrar pessoas extrovertidas. Se nós somos extrovertidos, nós podemos fazer amigos introvertidos. E assim vamos indo. Nós vamos realizando o processo de individuação nas nossas vivências. Mas também nós podemos fazer isso dentro da nossa própria psique. Nós podemos mergulhar no nosso próprio inconsciente e ir percebendo essas
qualidades da psique, essas polaridades em nós mesmos. E é a partir dessa forma que nós podemos ver como que o inconsciente compensa a atitude da consciência. Como que isso funciona na clínica? Na clínica a gente vê que o complexo do eu, ele é sempre unilateral. Então, se nós encontramos, por exemplo, um paciente que é bem parecido com esse papel que eu falei do professor acadêmico introvertido. O eu dele, ele é isso naquele momento. Não é? Ele é introvertido, ele é pensamento, ele não tem tanto contato emocional com as outras pessoas, então o eu dele é unilateral. O inconsciente, inevitavelmente, vai criar essa polaridade para ele. De alguma forma, ou a vida, ou um sintoma, ou um sonho, vai trazer esse conteúdo que está faltando para aquela consciência. A gente tem que lembrar que o Jung tem a ideia de que o eu é uma parte apenas da psique. E a psique, existe um todo dessa psique que é o self. E o self não é um self perfeito, não quer dizer perfeição, quer dizer totalidade, quer dizer todos os aspectos da psique. Essa é uma polaridade, então ele pode vir a encontrar alguém, esse professor, que compense essa atitude dele apenas racional. Né? Talvez uma mulher mais erótica, mais sentimento, mais extrovertida, e isso vai compensar a atitude dele. E isso pode mexer com toda a estrutura dele e ele ficar em dúvida sobre o que ele faz. Né? Ou pode ser várias mulheres, enfim. De alguma forma isso pode vir à tona como uma compensação externa, como estou falando, como um destino. Isso acaba aparecendo na vida desse sujeito. Um outro tipo de possibilidade a gente vê não só no consultório, mas também nas histórias, nas biografias, por exemplo, de santos ou de pessoas que são muito ligadas à espiritualidade, à religião. Nós vemos um processo de exclusão da sexualidade. Então, existe esse processo do pássaro, né, dos céus, de tudo que está em cima, de tudo que é divino, de tudo que é sagrado, mas uma exclusão do corpo, né, do desejo sexual, do contato com as outras pessoas, da erotização mesmo, enfim, do toque, tudo isso é excluído como pecado, por exemplo. Então, a gente vê que isso pode causar, inclusive, uma neurose. Se a pessoa não dá conta, ela cai numa neurose. Se ela dá conta, ela pode vir a se tornar aí um santo, uma santa na história. Né? Mas, em geral, o inconsciente vai compensar. E esse dar conta ou não dar conta que eu estou falando é a capacidade que o sujeito, que o ego tem de lidar com toda essa força que o inconsciente vai compensar. A gente tem, por exemplo, nesse livro que eu estava mostrando para vocês aqui há pouco, a gente tem... eles falam que possivelmente é o Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino era um super pensador, foi talvez um dos maiores filósofos que nós já tivemos. Ele tenta fazer essa ponte entre a fé e a razão. É um trabalho incrível que ele tem, por exemplo, na Suma Teológica. O James Joyce, que eu estudei no mestrado, ele dizia que o Santo Tomás de Aquino provavelmente foi a mente mais brilhante que ele encontrou. Era um pensamento muito forte. E existem textos que são apócrifos do Santo Tomás, textos que talvez ele tenha escrito. A Marie-Louise tenta checar isso, o Jung tenta checar isso. Eles defendem a tese aqui nesse livro de que tem esses textos, que são textos mais ou menos alquimistas também, que são do Santo Tomás. Só que não são textos filosóficos, não são textos teológicos. São textos onde ele tentaria entrar em contato com tudo que ele excluiu. Então, como um pensamento, um introvertido, ele era chamado do mudo, né, do boi mudo. Então, com toda essa introversão, com todo esse pensamento, o inconsciente vai compensar como? Com extroversão e como sentimento. E o texto que ele vai trabalhar é exatamente um texto da Bíblia que tem a ver com esse erotismo, com o amor, com o contato, que é o Cântico dos Cânticos. Então, nesse trabalho aqui, no terceiro volume do Mysterium, eles vão ver como que isso se apresenta para o Santo Tomás. Né? Supostamente, eles defendem isso, era um texto do Santo Tomás. Então, dessa forma, a gente vê que a psique inconsciente compensa a atitude da consciência. Então, se nós estamos levando a nossa vida de uma determinada forma, nós podemos saber que mais cedo ou mais tarde o oposto, a polaridade extrema vai aparecer na nossa vida de alguma forma. Se nós conseguirmos aceitar esse processo como
de uma maneira mais tranquila, na medida que nem sempre é fácil, mas se nós conseguimos fazer isso, nós não vamos provavelmente ter muitos problemas, muitos transtornos, muitas dificuldades. Mas nem sempre é fácil, nós teríamos que aceitar coisas que nós estamos excluindo, provavelmente estamos colocando na sombra. Se a gente pensa numa pessoa, então, religiosa, espiritual, muito ligada às regras de uma determinada instituição religiosa, ela vai excluir muitas coisas como pecado. Então imagina como pode ser difícil para ela aceitar as coisas que ela sempre excluiu, que são os pecados, a sexualidade, por exemplo, e outras coisas ali que ela pode ter colocado como sombra, né? Pecados talvez que rompem os mandamentos, não só da sexualidade, mas também em outras áreas da vida. Então é muito difícil ela aceitar que ela tem essa sombra. Esse processo de cisão é a separação dos opostos, a espiritualidade e a não espiritualidade. Como que ela pode reunir isso? Como ela pode criar uma união, um casamento? Como que ela pode aceitar isso de uma maneira equilibrada? É muito complicado, não é? E por isso que a gente acaba vendo essa dificuldade de lidar com as polaridades na clínica. Isso sempre aparece, isso constantemente aparece para nós. Isso pode aparecer nos conflitos com as outras pessoas. Uma pessoa que tem um relacionamento e a outra pessoa é um pouco dessa figura oposta. Então ela vai ter muito conflito com aquela pessoa, vai brigar muito, vai discutir muito. Então ela vem reclamando do outro, que o outro não faz isso, não faz aquilo, que ela espera, quer dizer, que o eu coloca como o certo, mas não é o certo como totalidade da psique. Existem outras perspectivas, existem outras polaridades para ela lidar. Então enquanto ela não conseguir criar essa harmonia, criar essa união dos opostos, ela vai continuar esse processo de sofrimento. A gente tem essa última fase do Jung, essa fase alquímica, ela é um pouquinho difícil de ler, por todos esses fatores que eu falei, né? São coisas já muito antigas para a gente está bastante distanciado no tempo, em termos culturais, desse tipo de trabalho que os alquimistas faziam. Tem um problema também da linguagem, né? Latim, grego. Mas, em resumo, se a gente fosse resumir bem pontualmente, o que o Jung quer trazer para a gente é que, pelos alquimistas, a gente nota esse processo de separação e união da psique. Isso aparece no consultório, isso aparece na nossa vida. Às vezes aparece até com os mesmos símbolos que os alquimistas tinham, né? Símbolos do Sol e da Lua, símbolos, né, teriomórficos dos animais, e às vezes aparece geometricamente, né, com esses símbolos, por exemplo, de cruz, de círculo. Isso também pode aparecer nos símbolos, nos sonhos. Então é distante, de certa forma, porque a gente não vivencia isso culturalmente. Por outro lado, a nossa psique trabalha com a mesma lógica, uma lógica de compensação dos opostos. A gente pode saber que a unilateralidade do ego, né, essa unilateralidade do complexo do eu, ela vai ser compensada, pode estar sendo compensada agora no nosso sofrimento, ou pode ser compensada logo mais com um determinado problema, com uma determinada situação que aparece na nossa vida que exige uma função diferente, por exemplo, uma função às vezes mais extrovertida se nós somos introvertidos, ou vice-versa, ou uma função, melhor dizendo, uma atitude, né, diferente, ou então uma função diferente. Exige mais sentimento quando nós somos pensamento, ou exige mais intuição quando nós somos sensação, e assim nós temos que dar conta disso de alguma forma. Bem, é basicamente isso que eu gostaria de conversar com vocês, pessoal. Esse foi o tema da minha tese de doutorado, a importância das polaridades da psique, a importância dessa compensação do inconsciente e da consciência, essas relações que vão sendo construídas de separação e união dos opostos. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu falei aqui, vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com. Um abraço, pessoal. Foi um prazer. Obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. Obrigado por terem assistido. Nós nos encontramos aí. Vocês podem acessar o meu site, que é psicologiamsn.com. O meu YouTube também é Felipe de Souza Psi. Se vocês colocarem no YouTube Felipe de Souza Psicólogo, vocês vão me encontrar por lá. Nós já temos lá mais de 100 vídeos gratuitos sobre diversos temas, sobre o Jung também. Um abraço, pessoal. Até logo mais. Tchau, tchau.